Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer: de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora esse túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, livre enfim de mim. Conhecidos e reconhecidos por Deus, como filhos e filhas amados. Nesta manhã de Páscoa, nós saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e desejamos uma feliz Páscoa, uma Páscoa de esperança, uma Páscoa de fé, uma Páscoa de amor e graça. Que sejamos cheios de alegria e possamos celebrar esse momento, agradecendo a Deus, porque o seu amor em Cristo nos foi entregue. Quando nós falamos sobre ressurreição, devemos nos lembrar que a ressurreição representa o amor de Deus por nós, o amor de Deus por toda a humanidade através do tempo. Hoje, nessa celebração de Páscoa, conhecidos e reconhecidos, nós precisamos entender que Deus, em sua infinita misericórdia, nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que, ao crermos nele, possamos ter vida e vida plena, vida eterna. A Bíblia nos diz que em Gênesis capítulo 1, no capítulo 2 e 3, nos conta a história da origem, o início de tudo. Lá onde Adão e Eva falharam, pecaram. Depois de pecar, eles passam por um processo de degeneração, no qual toda a humanidade passa a ser corrompida pelo poder do pecado. O pecado que nasce do desejo, da escolha, quando nós desejamos e escolhemos aquilo que não agrada ao coração de Deus. E lá no livro de Romanos está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo, e por este homem a morte, e por causa do pecado a morte se estendeu a toda a humanidade. Mas por um segundo homem, e esse agora, Jesus, veio a vida, a esperança. Adão pecou, Eva pecou, destituídos estavam da glória de Deus. Jesus trouxe graça e misericórdia. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, nós encontramos a seguinte passagem bíblica que nos fala sobre essa grande obra que Cristo veio fazer. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o texto nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e graça. Ele veio para manifestar a verdade divina sobre toda a humanidade. A verdade de que o amor prevalecerá sobre todas as coisas. Ele veio cheio de graça para nos mostrar que Deus,
em sua infinita misericórdia, sempre está disposto a perdoar o pecador. Deus, em sua infinita misericórdia, está disposto a salvar, a resgatar. Ainda que nós não mereçamos, Ele desejou e Ele deseja fazer assim: amar, salvar, resgatar. Em Jesus está a maior representação do poder e da expressão desse desejo divino. O texto nos diz que Jesus é a plenitude de Deus, e essa plenitude é graça sobre graça. Portanto, não podemos definir a graça divina apenas como um favor que Deus estende a todos nós. Mas é mais do que isso, é mais do que nós esperamos, é mais do que nós pensamos, é mais do que nós possamos ou podemos imaginar. A graça divina é sobre todas as coisas. Entendemos que Jesus veio para trazer a vida, trazer esperança, resgatar a humanidade desse processo de degeneração, desse processo de desumanização pelo qual toda a humanidade passou a viver e a experimentar após o pecado de Adão e Eva. No primeiro jardim, nós encontramos Adão e Eva recebendo da parte de Deus tudo aquilo que era necessário para viverem em harmonia, para estarem bem, para desfrutarem do melhor da terra. Encontramos Adão e Eva tendo tudo favorável para que eles pudessem cumprir o objetivo de cuidar daquilo que Deus havia criado e desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado. O pecado entrou e interrompeu, quebrando o relacionamento entre a humanidade, entre o homem e o próprio Deus, causando uma separação. Humanamente falando, uma separação que parecia irreparável. A Bíblia nos diz que Jesus veio para consertar, Jesus veio para estabelecer uma ponte. Jesus é a própria ponte, que restabeleceu a comunicação entre nós e Deus. E é por isso que nós, reconciliadores, nessa Páscoa celebramos o ministério da reconciliação, porque Deus em Jesus esteve reconciliando ou está reconciliando consigo mesmo a todas as pessoas. Esse é o ministério da reconciliação. Cristo é a ponte, Cristo é o reparo, Cristo é aquele que veio para nos unir novamente a Deus, restabelecendo uma comunhão plena. Aquilo que parecia ter sido perdido por causa do pecado, aquilo que parecia ter sido destruído por causa do pecado, Cristo conseguiu, com o seu sacrifício, restabelecer todas as coisas, renovar todas as coisas. E Ele mesmo disse: eis que faço novas todas as coisas. Que coisa maravilhosa, que mensagem poderosa. Graças a Deus. Graças a Deus por essa manhã de Páscoa. Celebramos nela a Páscoa da reconciliação. Celebramos nela a Páscoa da reconexão. Celebramos nela a Páscoa da nossa salvação. No primeiro jardim, tudo favorável. E mesmo assim, o homem não conseguiu cumprir o objetivo de cuidar e desfrutar do bem que Deus havia criado. Mas a Bíblia nos conta no Evangelho de João, capítulo de número 21, que num domingo como este, um domingo de manhã, um pouco mais cedo, pela madrugada, uma mulher chamada Maria vai ao túmulo onde estava o corpo de Jesus, onde supostamente estava o corpo de Jesus. Ela vai com a expectativa de apenas agradecer e prestar honras àquele que havia desenvolvido um ministério marcante em sua vida. Maria havia sido liberta, Maria havia sido transformada, portanto seu coração estava cheio de gratidão. E agora que o seu mestre, aquele que a libertou, que a salvou, que a ensinou sobre a graça, sobre o amor, sobre a misericórdia, ele está morto. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 21, que Maria vai ao jardim onde estava o túmulo de Jesus. E ao chegar neste lugar, ela é surpreendida, porque a pedra estava removida
e o corpo de Jesus já não estava lá. Entenda você que para ela, naquele momento, houve uma certa expectativa e desespero, talvez, por não entender o que havia acontecido com o corpo de Jesus. Ela volta aos seus amigos e diz: olha, o corpo dele não está lá. Maria precisava de uma resposta, ela precisava entender o que estava acontecendo. Naquele jardim, a Bíblia nos diz que, de uma forma poderosa, Jesus já não estava mais lá. Naquele jardim também Maria teve uma das maiores experiências que uma pessoa pode ter. A experiência de ser conhecido e, mesmo em meio à dor, ser reconhecido por Cristo, mesmo em meio à dúvida, ser reconhecido por Cristo. Por isso nós iniciamos essa celebração de Páscoa dizendo a todos vocês: conhecidos e reconhecidos. Ser conhecido significa dizer que Cristo sabe tudo sobre nós. Sabe sobre as nossas fragilidades, sabe sobre as nossas fraquezas, sabe sobre as nossas dores, sabe sobre tudo aquilo que causa alegria em nós e também causa tristeza, tudo que nos desestabiliza, tudo aquilo que rouba a nossa paz, tudo aquilo que rouba a nossa esperança. Mas também somos reconhecidos porque há uma identificação entre nós e Ele. Ser reconhecido significa dizer que em nós há coisas que faz com que Ele se identifique com cada um de nós. Conhecidos e reconhecidos. Maria, naquele momento, teve uma das maiores experiências quando ela ouve o anjo do Senhor dizer: porque você procura entre os mortos aquele que está vivo. Aquele que está vivo, ele já ressuscitou. Entenda que, naquele momento, o coração de Maria foi tomado de alegria e de esperança. Graças a Deus por isso. A Páscoa da reconciliação, a Páscoa da celebração, a Páscoa do reconhecimento e do conhecimento de Cristo, hoje nos faz nos alegrar, nos faz estarmos alegres e regozijantes, entendendo que nós fazemos parte desta história. E assim como Maria, quando esteve no jardim, não conseguiu entender o que estava acontecendo, e no primeiro momento achou até mesmo que era um jardineiro que estava falando com ela, quando o próprio Cristo se dirigiu a ela. Mas em seguida ela pôde entender que era Cristo, porque quando ele chamou pelo seu nome, ela respondeu imediatamente: Rabone, que quer dizer mestre. Dentro desse processo de reconhecimento, nós temos elementos que fazem com que nós nos identifiquemos com Cristo e com que Ele se identifique conosco. O sofrimento de Cristo também é o nosso sofrimento. A morte de Cristo também é a nossa morte. A rejeição de Cristo também é a nossa rejeição. Mas nós também podemos dizer nesta manhã: a vida de Cristo também é a nossa vida. A ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. O ministério de Cristo também é o nosso ministério. Por isso, nós celebramos nesta manhã a Páscoa do reconhecimento no qual nós estamos inseridos, reconhecidos e conhecidos como filhos e filhas de Deus. Nós celebramos esta Páscoa com alegria em nosso coração e temos a esperança que, assim como Cristo vive eternamente, nós também viveremos. E o apóstolo Paulo nos traz uma mensagem profética poderosa dizendo: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas haverá um dia que, ao soar da trombeta, aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados, porque é necessário
que a mortalidade se revista da imortalidade e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E naquele dia haverá um brado dizendo: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está o teu poder? O aguilhão da morte, queridos, é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Filhos e filhas de Deus, reconhecidos e conhecidos, nesta Páscoa nós celebramos a afirmação poderosa de que sobre nós está a vida, sobre nós está o ministério, sobre nós está a promessa, sobre nós está o amor, a graça incondicional. Vamos celebrar ao Senhor, porque Ele vive. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, enfim, de mim. Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa em Cristo Jesus. Amém. Uma feliz Páscoa de paz em Cristo.